E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho nas sombras com o canal Ecos de um Crime? Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar e ativar as notificações. Então, bora lá! Ted Bundy parecia um pacote completo. Inteligente, educado, charmoso. Ninguém imaginava que ele era, na real, um dos assassinos mais cruéis dos Estados Unidos. Durante anos, ele enganou todo mundo. Juiz, polícia, jornalista e, é claro, suas vítimas. Por trás daquele sorriso simpático, tinha um cara frio, calculista e extremamente perigoso. Um verdadeiro predador. Theodore Robert Bundy, comumente conhecido como Ted Bundy, nasceu em 24 de novembro de 1946, em Burlington, Vermont. E a história dele já começa com um grande nó. Ele cresceu achando que a própria mãe era, na verdade, a irmã dele. Isso porque, na época, ter um filho fora do casamento era um baita escândalo, já que sua mãe, Eleanor, não era casada. Então a família escondeu tudo para evitar um escândalo, já que na época isso não era muito bem visto. Então seus avós criaram Ted como filho e não revelaram que na verdade ele era filho de Eleanor Louise Cowell e que ele acreditava ser sua irmã. Imagina o baque quando ele descobriu a verdade já adolescente. Isso mexeu com a cabeça dele de um jeito sério, segundo muitos especialistas. E para piorar, o ambiente em casa também não ajudava. O avô, que ele achava que era seu pai, era agressivo, maltratava a própria avó. E ele cresceu em meio desse clima tenso. Quando ele tinha uns 4 anos, a mãe, que ele ainda achava ser sua irmã, decidiu mudar de vida. Pegou o Ted e se mudou para Tacoma, em Washington. Lá, ela conheceu e se casou com um cara chamado Johnny Bundy, um cozinheiro de hospital. Ted pegou o sobrenome dele, mas nunca aceitou de verdade o padrasto. Achava o cara inferior e não fazia questão nenhuma de se enturmar com os meio-irmãos. Já era uma criança bem fechada, esquisita e bem arrogante. Na adolescência, apesar de ser inteligente e até popular em certos momentos, já dava sinais de que algo não estava certo. Ele era completamente manipulador, mentiroso e roubava as coisinhas à toa. Espionava mulheres de forma obsessiva. Tudo indicava que ele não era só um meio estranho. Era um problema em formação. Quando ele finalmente descobriu que a irmã era na verdade sua mãe, ficou abalado de verdade. Não só pela mentira, mas porque sentiu que tinha sido rejeitado, enganado por quem mais deveria protegê-lo. Isso tudo ajudou a moldar a cabeça dele, e a partir desse momento quis sempre ter o total controle sobre sua vida. Já na juventude, ele parecia que queria se encaixar. Entrou na faculdade, estudou psicologia e até trabalhou uma linha de apoio a pessoas com pensamentos suicidas. Olha a ironia, o cara ajudando quem estava no fundo do poço enquanto alimentava suas fantasias perturbadoras dentro de si. Foi nessa época também que ele teve um namoro sério com uma garota chamada Stephanie Bucks. Esse é um nome fictício, já que o verdadeiro nome dela nunca foi revelado. Ela era linda, rica, da Califórnia, tudo o que ele queria ser, mas ela terminou com ele por achar ele muito imaturo e sem rumo. Isso detonou ele, foi um gatilho. Ele ficou obcecado, se arrumou e ficou mais confiante. Focou nos estudos e anos depois reconquistou a moça. Mas aí, no auge, quando ela aceitou se casar com ele, ele simplesmente sumiu. Era como se ele quisesse dizer: agora quem tem o controle sou eu. Enquanto todo mundo achava que ele era um cara promissor, envolvido com política, todo polido e educado, por dentro ele estava virando um verdadeiro monstro. As fantasias doentias começaram a virar realidade. Em 1974, o disfarce começou a cair. Começaram a sumir jovens, todas com o mesmo perfil. Morenas, magras, cabelo repartido ao meio, bem parecidas com a sua ex Stephanie e também com a sua própria mãe. Ele abordava as vítimas fingindo estar machucado, com alguma tipóia ou o braço apoiado, com muitos livros e pesados e sempre pedindo ajuda. E quando elas aceitavam, ele levava para o carro um Fusca marrom que ele havia tirado o banco do passageiro e também a maçaneta da porta do banco do passageiro. E aí, armava a emboscada. Os desaparecimentos começaram em Washington, mas logo se espalharam por Oregon, Utah, Colorado. A polícia estava perdida. As pistas eram poucas. Os corpos muitas vezes nem apareciam. Só mais tarde começaram a ligar os pontos. Algumas testemunhas lembravam de um cara chamado Ted, com um Fusca marrom, mas ninguém achava que aquele rapaz simpático poderia ser um assassino em série. Era gente demais caindo no papo dele. Entre 1974 e 1975, ele matou dezenas de mulheres, enterrava os corpos em áreas de mata e, o pior, muitas vezes voltava para lá depois. Tinha necrofilia, mutilação, um horror. Ele estrangulava suas vítimas até quase desmaiá-las. Depois as violentava e só depois as matava. Algumas de suas vítimas sofriam mais do que outras, e mesmo assim, ele mantinha uma vida social normal. Tinha namorada, amigos, era visto como um cara de boa.
Mas aí veio seu primeiro erro. Em 1975, ele foi parado em uma blitz no Utah. No carro acharam uma máscara de esqui, algemas, alavancas de ferro, corda, praticamente um kit completo de sequestro. Ele acabou preso por tentativa de sequestro, mas ainda não tinham provas para os assassinatos. Mesmo preso, ele não sossegou. Em 1977, fugiu da cadeia do Colorado, serrando a grade da biblioteca, já que ele conseguiu convencer o juiz de que ele era capaz de se defender sozinho e não precisava da ajuda de um advogado, conseguindo acesso à biblioteca para se preparar para o próprio caso. Pegaram ele de volta. Meses depois, conseguiu fugir de novo. Dessa vez, ele emagreceu, abriu um buraco no teto da cela e escapou pelo sistema de ventilação. Foi parar na Flórida. E lá, os crimes voltaram, ainda mais violentos. Em janeiro de 1978, ele invadiu uma fraternidade feminina da Universidade da Flórida. Espancou 4 garotas enquanto dormiam. 2 morreram e ainda atacou outras 2 depois, no mesmo dia. Dias depois, sequestrou Kimberly Leach. A menina tinha apenas 12 anos e essa foi sua última vítima. Em fevereiro de 1978, foi finalmente pego numa blitz por estar dirigindo um carro roubado. E quando apresentou a documentação falsa, a polícia logo descobriu de quem se tratava. Era o fim da linha para Ted Bundy. Seu julgamento virou um verdadeiro espetáculo. Era transmitido na TV e Bundy fazia de tudo para chamar atenção. Se defendia sozinho, flertava com a câmera, se achava o maioral. Chegou ao ponto de pedir a própria namorada em casamento no tribunal, e o juiz aceitou como válido. Em 1980, foi condenado à morte, mas levou quase 10 anos para sua sentença ser cumprida. Nesse tempo, ele tentou de tudo para adiar a sua execução. Confessava os crimes aos poucos, tentando barganhar mais tempo de vida. Manipulava até o fim, dava entrevistas para psicólogos, para o FBI, para escritores, mas nunca demonstrava arrependimento real. Só falava o que achava que poderia beneficiá-lo. A sua execução aconteceu em 24 de janeiro de 1989. Havia gente com cartaz, camiseta e até soltavam foguetes. Era o fim de um dos assassinos mais perturbadores da história americana. O rastro de terror que ele deixou foi enorme, mas também fez com que o FBI e a polícia mudassem a forma de lidar com os assassinos em série. Ted Bundy virou um símbolo de um tipo de perigo que ninguém imaginava. Um monstro que usava um rosto bonito, fala mansa e o carisma para atacar. Existe até mesmo um filme baseado em sua história. Hoje tivemos a história sobre o caso Ted Bundy. Deixe nos comentários o que acharam do caso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar e ativar as notificações. Até a próxima!